às vezes não entra na posição certa. Pode ser o contato dele, do cabo. Às vezes tá ruim, aí tem que comprar outro mesmo. Sim, vou comprar outro. Esses fones, às vezes, para o microfone, tem uns fones que vêm três rodelas, né, no plug, que aí é estéreo mais o microfone. Só que às vezes não conecta bem o microfone, aí você não consegue falar direito. Esse é bom, ele tem uma posição aqui que você mexe um pouquinho, ele sai de sintonia. Entendeu? Para falar, às vezes com fone é complicado mesmo. Deixa eu projetar aqui nosso texto. Vai aparecer para vocês aí. No texto está aqui o Messias no Antigo Testamento, mas eu digitei errado. Como está em PDF, não dá para eu mudar. Mas é o Messias no Novo Testamento. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então, aí só como eu falei com vocês, aqui é o Messias no Novo Testamento, tá? Eu digitei errado, e aí eu já tinha transformado em PDF. Acabou que não dava para mudar. Mas aí vocês dá para entender, né? Vamos lá, né? Vamos lá que a gente não perder muito tempo. O pessoal vai entrando aí. O que acontece? Nossa aula de teologia bíblica, né? Novo Testamento, a ideia nessa disciplina. A gente trabalha os temas, né, ligados aí ao Novo Testamento, a teologia dos livros do Novo Testamento. A gente já discutiu até sobre o significado de teologia, né, e teologia cristã. No nosso caso, teologia cristã é o que a gente faz, né? Porque toda religião tem a sua teologia. No nosso caso, a nossa discussão gira em torno daquilo que acreditamos sobre Deus, Jesus, né, a Bíblia, e os principais conceitos em relação ao cristianismo, usando como parâmetro o Novo Testamento. Então, a teologia bíblica do Novo Testamento vai trabalhar temas usando o texto do Novo Testamento. Já falamos sobre o reino de Deus e o reino dos céus, já falamos sobre a relação do reino que já é e ainda não é, já mandei textos, né, sobre alguns temas variados sobre os evangelhos e a pessoa de Jesus, e hoje a gente vai falar sobre a questão do Messias, que a figura do Messias é a figura que pertence à cultura judaica. Ela está presente no Antigo Testamento. E os evangelhos tentam demonstrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Os evangelhos e o livro de Atos. As cartas paulinas em diante, a gente já não tem tanta preocupação. Por quê? Porque, para Paulo, o ponto central da pregação dele é Jesus, é a pessoa de Jesus. Não é o reino, né? Ele não está tentando evangelizar apenas judeus. Então, tentar comprovar que Jesus é o Messias não é uma preocupação tão grande, principalmente nas cartas de Paulo, porque o ambiente que Paulo está pregando é um ambiente não judeu. Agora, os evangelhos e o livro de Atos já estão dentro do contexto do ambiente judaico. E aí há uma preocupação maior com essa temática. Para a gente é relevante, obviamente, porque Jesus não foi apenas um curandeiro, né, um filósofo, né, um político radical. Francisco, tira o seu som aí. Então, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, nós acreditamos que ele é o Salvador, e os evangelhos vão tentar fazer essa releitura do Antigo Testamento, apresentando Jesus como esse Messias. Quem era o Messias no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Messias era um rei, era um sacerdote. O termo Mexiá, em hebraico, significa
ungido, e duas figuras que eram ungidas no Antigo Testamento eram o rei e o sacerdote. Então, essas duas figuras eram chamadas de ungido, né, de Mexiá. O Salmo 2, né, que muita gente usa para falar de pastor, está falando do rei, não de pastor. E Jesus é apresentado como esse Mexiá, como esse ungido. Então, o texto de Hebreus, por exemplo, né, que tem uma ligação, obviamente, muito forte com o Antigo Testamento, vai apresentar Jesus como sumo sacerdote, né, como aquela figura que faz a ligação, né, entre Deus e a humanidade. Aliás, a figura do sacerdote era essa. O sacerdote é aquele que intercede, né, pelos homens. Já comentamos sobre isso, mas vale a pena repetir, né, que hoje nós não temos sacerdote. Pastor não é sacerdote. Na Igreja Católica tem sacerdote, porque na Igreja Católica o padre perdoa pecado, a Igreja Católica acha que faz a ligação entre o céu e as pessoas, né? É a crença deles lá. Nós não. Para nós, crentes, evangélicos, protestantes, em teoria, todos nós somos sacerdotes uns dos outros por causa da pessoa de Jesus. Então, não tem também, né, o que alguns defendiam um tempo atrás, que o homem é o sacerdote da casa. Isso não existe, porque todos nós somos sacerdotes uns dos outros, porque Cristo é o sumo sacerdote, e o texto de Hebreus vai focar muito nisso. Então, Jesus aparece no Novo Testamento exercendo as figuras do Mexiá, como o rei, aquele que governa, e como sacerdote. E aí o Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, então uma ênfase muito forte nisso. Então, a ideia hoje é apresentar esse tema e a gente tentar ver aí alguns textos que tentam demonstrar, né, que Jesus é o Messias. Qual a relevância disso para o estudante do Novo Testamento? A relevância disso é que a função de Jesus é agir como Salvador. Então, Jesus não é o curandeiro, Jesus não é o cara que dá dinheiro, Jesus não é o cara que resolve o problema. Jesus é Senhor e Salvador. Então, o Novo Testamento vai trabalhar isso muito bem. Então, isso nos ajuda a não cair na onda dessas pregações por aí, que são mais mensagens motivacionais do que bíblicas. Porque, ainda que a Bíblia seja um texto que nos motiva a sermos pessoas melhores, mas é um texto também que nos desafia a sermos pessoas que não vivam apegadas ao nosso ego, apegadas, né, às questões sociais, culturais e principalmente ao pecado. A função principal de Jesus foi e ainda é salvar do pecado. Então, isso fica muito claro quando se fala de Jesus como Messias no Novo Testamento, certo? Então, eu vou lendo aqui, qualquer dúvida aí vocês se manifestem. Dúvidas, perguntas até aqui? Posso ler? Tranquilo? Mas tem um mosquito aqui perturbando aqui. Vamos lá. A teologia do Novo Testamento é o estudo das crenças e ensinamentos teológicos presentes nas escrituras do Novo Testamento. Ela nos ajuda a entender a Bíblia atualmente, pois nos fornece uma visão mais aprofundada do contexto, dos propósitos e das mensagens transmitidas pelos autores neotestamentários. Ela nos permite compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, a continuidade e cumprimento das promessas divinas, bem como a centralidade de Jesus na revelação de Deus e na obra da salvação. Essa aqui é uma definição bem tradicional sobre essa perspectiva da teologia bíblica, tá? Do Novo Testamento, ou teologia do Novo Testamento, que, no geral, usa a pessoa de Jesus
como plataforma hermenêutica, tanto para ler o Antigo como o Novo. Mas a gente está sempre pontuando, né, que essa visão de Jesus no Antigo Testamento ela é uma releitura dos apóstolos, mas não uma ideia original dos escritores do Antigo Testamento. A teologia do Novo Testamento está intrinsecamente ligada à ideia de Jesus como Messias do Antigo Testamento. O Messias, ou Cristo, era uma figura esperada pelos judeus, um ungido de Deus que traria a redenção e o cumprimento das promessas divinas. Só um lembrete, né? O termo Messiá e o termo Cristo significam a mesma coisa, o ungido. Messiá em hebraico, Christos em grego, os dois termos significam ungido. Quem era ungido no Antigo Testamento? O rei e o sacerdote. Então, quando eu digo que Jesus é o Cristo, eu digo que ele é o meu rei e o meu sacerdote. É ele quem nos governa e é ele quem intercede por nós. O Novo Testamento apresenta Jesus como o cumprimento dessas profecias messiânicas, revelando-o como Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Um tema, gente, que é muito importante a gente ter em mente. Jesus foi enviado para salvar a humanidade. Jesus foi enviado para livrar o mundo do pecado. Isso é um tema central na teologia bíblica do Novo Testamento. Então, a ação de Jesus é uma ação salvadora, remidora, para trazer redenção do pecado. Ah, mas Jesus cura, salva e liberta. Né? Tem a frase aí que o pessoal ficava usando e repetindo. A função de Jesus é salvar. Se ele nunca não curar e não libertar, isso é irrelevante. Porque ele foi enviado para salvar do pecado. Há uns 30 anos atrás, toda a igreja evangélica, no domingo à noite, pregava sobre isso. Hoje, no culto à noite, a maioria das pessoas, das igrejas, prega sobre ânimo para a semana, força para enfrentar os problemas, né, ajuda de Deus para lidar com as dificuldades, mas esqueceu do cunho evangelístico, salvador, remidor da pessoa de Deus, de Jesus. Então, isso é algo que a gente tem que lembrar. É claro que a gente pode falar, né, de motivação, de ânimo, de força, mas esse não é o centro da mensagem e muito menos da missão de Jesus. Existem vários versículos no Novo Testamento que enfatizam essa conexão entre Jesus e o Messias do Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus 1, 21, um anjo aparece. Deixa eu só botar aqui para o lado, diminuir um pouco para ler. Em Mateus 1, 21, um anjo aparece a José em um sonho e diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Aqui Jesus é apresentado como aquele que traz a salvação, uma função messiânica esperada, né? Isso aqui muita gente não lembra, né? Ou não fica atento para esses detalhes. Sempre que se fala da pessoa de Jesus, está sempre ligado a isso. O milagre, né? As ações libertadoras de Jesus, elas são um meio para levar à salvação. O milagre e as ações libertadoras de Jesus não são um fim, mas um meio para levar à salvação. Tanto que toda pregação evangélica que não leve à salvação não é uma pregação evangélica. Toda pregação, né, tem que levar à salvação. A ideia seria essa, tá certo? Seguindo aí. Outro exemplo. Só, sim. Alô? Quando tu terminar aí vai lá, porque o povo está. Ronaldo? Ah. Calma aí. Ronaldo abriu o sonho sem querer. Quer falar, Francisco? Nada. Vamos lá, um outro exemplo aí, né?
está em Lucas 4, 16 a 21. Quando Jesus está na sinagoga em Nazaré, ele lê um trecho do livro de Isaías que fala sobre o Messias enviado por Deus para proclamar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração e libertar os cativos. Após ler esse trecho, Jesus declara: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, afirmando sua identidade messiânica. Esse trecho ele é bem interessante porque, se você comparar o texto de Lucas com o do Antigo Testamento, existirão algumas diferenças. Por quê? Porque na nossa Bíblia a gente tem um texto massorético. Os autores do Novo Testamento usaram a Septuaginta. Então a gente vai ter uma questão de diferença de palavras. E Lucas também faz um resumo de alguns trechos do livro de Isaías. Jesus não está lendo um ponto só, né? Um capítulo só, mas ele está lendo alguns trechos diferentes na releitura que Lucas faz. Por que Lucas apresenta dessa maneira? Porque ele quer reforçar a ideia que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, certo? Os evangelhos vão focar muito nessa ideia de que Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então, essa é uma temática importante, até para a gente lembrar sobre o fundamento da nossa mensagem. Ricardo, eu tenho que pregar na igreja tal, não sei o que pregar. Cara, prega sobre Jesus que livra do pecado. Isso é básico. Ricardo, eu sou batista tradicional e me chamaram para pregar na igreja pentecostal raiz, né, que o pessoal dança no espírito, toca pandeiro. O que eu prego? Prega sobre Jesus como Senhor e Salvador. É um tema que não traz confusão, que não dá problema, que ninguém em igreja nenhuma vai discordar. A igreja que discordar disso não é igreja, certo? Então, assim, esse é um tema que a gente precisa estar atento, estar lembrando e relembrando constantemente, certo? Com base, né, nesse texto, tem duas perguntas aí. Como o Novo Testamento conecta Jesus às profecias messiânicas do Antigo Testamento? Como é que apareceu a mensagem? E qual é a importância da teologia do Novo Testamento para a compreensão atual da Bíblia? Então, com base nisso, vocês vão ler, vão responder e vão me enviar aí, né? Então, hoje, gente, assim, de maneira geral, eu queria trazer essa temática, né, de Jesus como Messias no Novo Testamento e apresentar esse texto, né, um resumo aí dessas ideias principais, mas que serve de lembrança para a gente, né? A gente tem sempre que está pensando e focando nessa ideia de Jesus como Messias, né, no Novo Testamento, né? Lembrando que aqui eu errei aqui a digitação, mas está em PDF, não tem como mudar agora, mas aí vocês já sabem aí. Então, de maneira geral, o conteúdo que eu tinha passar aí hoje seria esse. Alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma pergunta, alguma coisa aí que queira? Você vai mandar os slides para nós? Eu vou mandar para vocês esse conteúdo aí para vocês. Até porque essas perguntas estão aqui, vocês vão responder e me mandar depois. E aí tem que ter os slides, que é baseado lá nos slides que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês agora, entendeu? Ô, Ricardo, eu cheguei agora, cara. Acabou que eu cheguei, tem 5 minutinhos aqui que eu tive que dar uma saída correndo. E cheguei. Você gravou essa aula? Gravei, tá gravado. Pode ficar tranquilo. Você falou aí, já vai ver aqui, calma aí. Tá gravando. Aí eu vou mandar a aula gravada depois, aí só dá uma olhada, entendeu? Maravilha. A primeira também? Sim, a primeira também. De maneira geral, eu sempre gravo as minhas aulas. Só quando tem um problema ou outro, né, que eu não consigo gravar, mas todas as minhas aulas eu sempre gravo, entendeu? Quando eu não mando um vídeo ou texto em PDF, toda aula que a gente, né, tivesse síncrona, eu gravo e jogo lá para o YouTube, entendeu? Valeu, obrigado. Qualquer coisa, Ronaldo,
pode olhar direto lá no canal, lá no YouTube, lá, que aí você já... que aí, quando chegar vídeo lá, você já sabe e aí pode assistir lá, entendeu? Fica... Maravilha. Mas tu vai postar aqui e também vai sair lá, já está lá no teu canal? Não, ele vai fica... estar no teu canal? Na verdade, eu posto no YouTube e para vocês eu só mando o link, entendeu? Tá, então, maravilha, que eu já me inscrevo lá também. Isso, então. Escreve lá, que aí assim que sair lá, você já recebe, que aí, de repente não deu para assistir, não deu para participar, aí Maravilha. pega lá no YouTube lá. Beleza. Obrigado. Valeu? Professor Ricardo, Sim. eu proponho que a aula seja encerrada agora. Alguém apoia a proposta da irmã? Apoiado. Gostaria de fazer apoiado. uma pergunta ainda. Apoia. Ih, olha aí. Tá fora de ordem. Tá fora de ordem. Alguém para atrapalhar a sessão. É sempre assim. Já tá fora. Tá fora de ordem. Tá fora de ordem, né, Francisco? Fala, Nancy. Francisco ainda é recorrente. Toda vez, Francisco pergunta se você vai postar os slides. Ele Ricardo posta sempre os slides. Irmão, tem que pegar no pé dele. Ultimamente ele esquece as coisas. Olha aí. Fala, Nancy. Olha só. A rebeldia. Fala, Nancy. Você falou que hoje os pregadores não estão pregando uma mensagem cristocêntrica, não é isso? Infelizmente, não é muito comum. E o que mudou? Que você... O foco ficou antropocêntrico, né? O foco está mais nas necessidades humanas do que na mensagem de Cristo. Hoje as pessoas focam mais nessa questão de autoajuda, né? É um tema que está muito presente. Você vê que muitos pastores, principalmente os mais famosos, eles são quase que coaches, né, do que pregadores. Você não fala muito sobre a ideia de pecado, necessidade de arrependimento, né, ideias sobre céu, sobre inferno, né? Essas ideias assim, elas são tímidas, né, na maioria das mensagens que a gente tem hoje. Então, isso é uma mudança que não é uma novidade, mas com o advento das redes sociais, fica muito claro essa falta de Jesus nas mensagens. Tanto que há uma permissividade muito grande, né, para o pecado, para práticas não cristãs dentro da igreja, contanto que a igreja esteja cheia. E aí a gente tem um monte de Big Brother que é convertido, que é crente. A gente tem cantores aí com letras decadentes que se dizem cristãos, né? Pastoras batizando, né? Gente com vida que não tem vida cristã, mas está batizando, né? Isso para manter a audiência, para manter... Então, essa falta de... Porque falar de Jesus não é só falar de amor, não é só falar de ajudar o outro, é falar de comprometimento, de santidade, de uma vida mudada, né? De perdão, e mais de uma vida longe do pecado, uma vida diferente. Tem político, o político aceita a propina e ora agradecendo a Deus pela propina, cara. Então, assim, aceitar Jesus, falar de Jesus, é falar de ética, né? De uma vida moralmente aceita e desafiadora em relação à sociedade. Transformação, né? Transformação, né? Quem é crente é transformado. Você não é pessoa santa, melhor que todo mundo, obviamente, isso não acontece, mas você é sal e luz, né? E a gente hoje ouve falar pouco. E quem fala, quando fala, é mal visto, né? É colocado de escanteio, porque ninguém quer ouvir muito sobre... O Malafaia foi orar por um traficante, e o traficante deu 100 mil reais para ele. Então. E aí o Ministério Público foi cobrar isso dele, e ele falou na maior cara de pau. Eu falei assim, eu fui lá orar, o cara quis me dar, ele está envolvido com
Ministério Público que está pegando. Poxa, uma oração valendo 100 mil reais. Poxa, eu oraria por 10 mil. Ricardo, A minha oração Ricardo. não é por 10 mil, eu oro. 10 mil eu aceito. Entendeu? Então, a irmã falou isso aí. Eu ouvi uma história quando eu era adolescente, que eu nunca esqueci. Que a Cruz Vermelha recebeu a doação de um... Eu acho que o cara era traficante de armas, mercador de armas, uma coisa assim. E a Cruz Vermelha não aceitou, porque ela disse que não aceita dinheiro de fonte ilícita. Assim, essa história me chamou a atenção. Não sei se é verdade ou não, mas é algo, né? Eu pastorei uma igreja, pastorei algumas igrejas que ficavam, que era dentro de favela, né? Lidava com traficantes e tal. E eu conversava isso com o pessoal. Falei, olha, dinheiro ilícito não é bênção. A igreja, quando a igreja aceita dinheiro ilícito, pode ser dinheiro de corrupto, político corrupto. Igreja que eu pastorei, por exemplo, não aceita ônibus de político, não aceita doação de político, principalmente político corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto. Por quê? Porque a igreja tem que fazer a diferença. Pô, Ricardo, mas está precisando de 10 sacos de cimento, vereador fulano, que é ligado à milícia tal, quer doar. Não aceita. Por quê? Porque a igreja é sal e luz. A igreja tem que fazer a diferença. Quando você aceita uma doação de fonte ilícita, você está concordando com aquilo. Ah, vamos orar e vamos transformar a maldição em bênção. Isso não existe. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Ainda que todo mundo faça, o errado não vai se transformar no certo. Por isso que a gente precisa ter uma teologia cristocêntrica. O que é uma teologia cristocêntrica? É olhar para Jesus, imitar a Jesus. E Jesus não coadunava, não concordava com aquilo que era meio certo. Né? Não existe meio certo. Quando se fala de evangelho, ou é certo ou é errado. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Infelizmente, hoje, não é de hoje, mas com as redes sociais, fica muito mais claro comportamentos assim, em que, não tem problema, não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser santinho, não é isso, que ninguém é santinho. Mas tem coisa que é muito forte, tem coisa que é muito clara, tem coisa que é muito óbvia. Como aceitar dinheiro de traficante? Como aceitar dinheiro de político corrupto? Como ter um membro da igreja que é agiota e aceitar isso de maneira tranquila, né? E não se incomodar com isso, né? Como aceitar aquele membro fofoqueiro que destrói família, mas como dar o dízimo alto, tá bom, né? Igual a gente estava falando na outra aula sobre a ideia do dízimo. Assim, isso é uma igreja com uma teologia fraca, uma teologia onde Cristo está falando muito baixo, né? Eu acho que Jesus tem que falar mais alto nas igrejas, né? Fala aí, teve uma igreja grande aí, que já tem tempo isso, né? Um pastor muito conhecido, ele é muito carismático, ele muito gente boa. E ele contando, né? Ele mesmo contando isso. R.R. Soares, tá? Gente boa. Ele falou em rede nacional, né? E o membro da igreja chamou ele e falou para ele assim: poxa, pastor, eu estou numa situação complicada. Ele, o que foi? Mais ou menos assim, não foi com essas palavras, né? Sim. Eu acabei jogando na loteria, fiquei naquele negócio e acabei ganhando, entendeu? E agora eu estou preocupado. Eu sei que eu errei, pá, mas só que eu ganhei. O dinheiro está lá e agora eu estou preocupado com o dízimo. O que eu faço? Aí o pastor virou para ele e falou assim: meu amigo, você já errou, né? Em jogar. E agora que você ganhou, se você não der o dízimo, vai ser pior ainda. Olha aí, então, não é complicado? Só que, por exemplo, vamos pensar o seguinte: loteria, né? Mega Sena, é lícito. Assim, o crente, né? A gente recomenda que o crente não jogue, mas é lícito, não é ilegal. O que seria pior é o jogo do bicho, que é contravenção, né? Aí o cara joga no jogo do bicho e dá o dízimo, entendeu? É verdade. Assim, é complicado, cara, porque... O pastor não sabendo de onde é que vem, né? Ele tá na... cara, entendeu? Aí você vai... o cara jogou na loteria, quer dar o dízimo. Não
não é um crime, não é uma contravenção, você fica ali meio que, né, vai depender muito da pessoa, da doutrina da pessoa. Tem doutrinas evangélicas que não vem problema em fumar, né, em jogar, em beber, né? Tem algumas doutrinas que isso não é pecado. Mas se o cara, por exemplo, é de uma doutrina que diz que não pode jogar, não pode beber, não dá para aceitar também o dízimo de jogo. Aí tem que ser coerente, né? É verdade, é É verdade. complicado, cara, assim. Aí exclui o membro. Entendeu? Vai ter que excluir. Jogou, Ricardo, exatamente. Se a igreja não aceita, tem que excluir. E nem aceitar. Risca o nome dele, do livro da vida. Tem que ser coerente, entendeu? Então, é difícil, é muito difícil. Eu proponho que faça um apelo aí, que a pregação foi boa. Quem que se arrepende aí, hein? Quem que tá jogando aí? Se alguém jogar, pode me dar uma parte. Tranquilo. Não lembra da igreja, não. Me dá que eu aceito. É uma oferta. Uma oferta de amor. Uma oferta para o pastor, entendeu? É válido, é válido. Vou consagrar na conta bancária. Mas, assim, então, fala. participar de sorteio não é pecado, né? De um carro. Poxa, Nancy, é o que eu estou falando. Aí não tem nada a ver com Jesus, né? Isso tem mais a ver com a doutrina da igreja. Porque tem igrejas que a doutrina é muito fechada e diz que, por exemplo, rifa tem igreja que não aceita, tem outras que fazem, não tem problema nenhum, né? Mas isso é um problema mais doutrinário do que bíblico. Porque o texto bíblico, especificamente, ele não vai falar diretamente contra a rifa, sorteio, loteria, né? Diretamente ele não fala. Então, algumas doutrinas interpretam que esse tipo de atitude pode ser ruim ou não. Então, é mais uma questão de coerência com a doutrina. É igual tatuagem. Tem igreja que aceita e tem igreja que não aceita. Tem pastor até que se tatua, né? Entendeu? Então, assim, é pecado? É mais uma questão doutrinária do que bíblica. E aí, nesse ponto, é ser coerente. Eu quero colocar uma tatuagem, a minha doutrina não aceita, vai para outra igreja, né? Eu quero jogar, a minha igreja não aceita, vai para outra igreja. Porque aí você está indo contra aquela doutrina. Necessariamente a Bíblia não deixa claro se é certo, se é errado, se é pecado ou não, né? Então, nesse ela ponto, diz o justo viverá pela sua fé. Ricardo, Ela diz o justo viverá pela sua fé. né? Não, o outro vai, o justo viverá pela fé. Tem nada a ver, aí o outro interpreta. Não, irmão, ele vai fazer fezinha todo final de semana. Olha só, eu vivo. Vai ganhar. A ideia do. Ele está falando que o justo viverá pela fé que vai ganhar. Fé na Mega Sena, fé no jogo do bicho, não é assim, não, irmão. Olha só. A Nancy Eu falou em vivo. sorteio, Ricardo, né? gente, eu vivo. Olha a ordem. Vamos lá. Por ordem, Tá gente, eu falando. estava falando, Francisco Deixa falou. a Vânia falar e o Ronaldo fala. Fala, Vânia. Gente, vamos botar ele levantar a mão aí para falar, né? Pela ordem, irmão. Isso é seminário batista. Fala aí, Vânia. A Nancy falou sobre sorteio, né? 5 anos atrás, o meu primo, ele comprou num shopping, sobre em isso que época eu de tô Natal, falando, esse tipo de em época sorteio. de Natal, ele colocou apenas 2 cupons lá e no dia do sorteio ele foi lá. Ele ganhou um HB20. Primeira pessoa da Meu minha irmão família também ganhou no mercado um carro. Então, Poxa, Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus para ganhando carro aí desse jeito aí, que família. Pois Isso é bênção de Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque Então, a gente mas- vai ao mercado, aí o mercado faz aniversário, aí faz o sorteio, né? Não é um problema. Mas, por exemplo, tem doutrinas de igrejas que proíbem, inclusive, isso. Então, vai depender muito da doutrina, entendeu? Deixa o Ronaldo falar. Fala aí, Ronaldo. Olha, eu vivo o seguinte, se você tiver que fazer alguma coisa e isso vai escandalizar o teu irmão, é melhor que você não faça. Então, eu tomo isso da seguinte forma, que o meu irmão não veja. Isso. Não fala. Acabou.
Não Acabou. fala, né? Tem coisa que não Vai ser fala. secreto. O irmão lá ganhou na loto, foi falar pro pastor ganhou na loto, tava preocupado com o dinheiro, ele tinha ficado na dele, irmão. Acabou, é ele e Deus. Ele resolve, Porque, assim, ele pega, coloca uma oferta poderosa lá na cesta lá, nem bota o nome dele e vai embora. Porque, assim, é uma coisa que não é pecado necessariamente, né? Não está fazendo nada de errado, então fica na sua. Mas, assim, isso não é questão bíblica. É questão de coerência, né? É questão doutrinária. Então, há uma diferença nessas questões. O que não é um pecado, né? O que não é uma agressão ao texto bíblico, é ser coerente com o contexto, com a doutrina, com a igreja, né? Não procurar ferir, né? o irmão, a irmã. Eu gosto de rock, outro gosta de pagode, outro gosta de samba. Tem coisa que, assim, não vale a pena você ficar debatendo, discutindo, porque não é pecado, não é Não uma vai agressão. perder a salvação por conta disso. Isso, entendeu? Não vai perder a salvação, né? Aí é mais questão de bom senso, né? Isso nem sempre todo mundo tem. É verdade. Tranquilo, gente? Então, Eu proponho que agora acabe a aula. Tá bom, persona-se. tá bom. Tinha acabado. Vou começar a fazer perguntas. Amanhã. Proposto e aceito. Então, valeu, galera. Depois eu mando a aula e o material lá para vocês. Valeu? Valeu, Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Valeu, obrigada, pessoal. professor. Tchau.